Sejam bem-vindos a mais um Centro Desportivo. Deixar os relevados é sempre um momento difícil para qualquer atleta, no caso o jogador de futebol. Vamos falar com João Pica, antigo capitão do Académico de Viseu, que deixou de jogar futebol há muito poucos dias. Vamos tentar perceber que memórias ficam dos tempos em que foi protagonista do Desporto Rei. João, obrigado por esta entrevista. Olha, amigo, começo por te perguntar se tinhas alguma vez planeado o dia em que ias deixar de jogar a bola. Tinha planeado, se calhar mais para o final desta época, até porque já tinha falado com os responsáveis do clube em relação a isso. Não tinha planeado ser tão rápido e neste mês de janeiro, mas... Como é que isso proporcionou? Começaste a sentir que era a altura certa para pôr o ponto final? Sim, eu já vinha um bocado desmotivado. No último mês já vinha um bocado desmotivado, depois entretanto apanhei o Covid. Quando cheguei já estava a equipa técnica nova e depois de uma conversa com a equipa técnica percebi que se calhar não ia ser tão útil como foi noutros anos. E a minha decisão foi falar com o Presidente, com quem eu tenho muita confiança e temos uma boa relação. São 5 anos, não é? Sim, o novo Presidente. o novo, ok. Está bem. Sim. E resolvi seguir outro caminho e deixar este ano de jogar. E o que é que fica da Académico de Viseu nos últimos 5 anos? Que memórias é que ficam deste estádio, dos grupos de trabalho, dos treinadores? Fica muita coisa positiva, apesar de terem sido anos complicados, de instabilidade, acima de tudo financeira, grupos a passar algumas dificuldades, mas ao mesmo tempo grupos excelentes de pessoas fantásticas que eu apanhei aqui, tanto treinadores como jogadores. Toda a gente sempre deu tudo pelo clube, nunca ninguém deixou cair. E foi uma luta constante, ao longo dos anos foi uma luta constante e ainda conseguimos fazer coisas que ficaram para a história. Lembro-me da meia-final da taça, mesmo da quase subida, não é? Sim, da quase subida no primeiro ano também. Foram momentos bons que se passaram aqui. O Mister Cajuda lembrou-te, nós falámos com ele no dia 26 de janeiro, já vamos voltar a esse dia, mas o Mister Cajuda lembrou-te como alguém que criava um bom espírito balneário e que com isso ajudava a equipa. Se tu conseguisses, se tu fosses agora, imagina na posição de um jornalista ou de um comentador a analisar o João Pica, o que é que me dirias? És de facto um jogador que coloca o espírito bom no balneário, há um bom feeling no balneário contigo e que por isso a mensagem passa melhor? O Mister Cajuda disse isso de ti. Sim, olha, já que falas no Mister Cajuda, eu não agradeci ainda a ele e se ele depois vir esta entrevista... Eu vou-lhe mandar este certo. Se ele vir esta entrevista, agradeço-lhe profundamente pelas palavras dele, por ser um símbolo também para o futebol em geral. Marcou uma geração e tanto em Portugal como fora fez um percurso extraordinário e um abraço para ele e agradeço-lhe as palavras. Em relação ao que tu me estás a perguntar, é difícil, não é? Eu estar a falar de mim, gosto muito de passar assim um bocado despercebido, não gosto muito de ser o centro das atenções, mas em termos de grupo sempre foi, em todo lado sempre foi assim. Acho que todos os colegas com quem eu joguei devem ter a mesma opinião. Eu sempre fiz tudo pelos grupos, sempre tentei ajudar ao máximo, tanto dentro das 4 linhas como fora. Ser sempre a mesma pessoa, ter só uma cara e quando és assim, para mim, eu tenho colegas assim também com que me identifico, que têm a mesma personalidade, isso para mim tem muito valor.
E depois, como capitão de equipa, tens que... o que é ser capitão de uma equipa? No caso do Académico de Viseu, foste capitão. O que é que tem que ter um capitão de equipa? Para além daquela questão do espírito de liderança, que nem sempre é igual, não é? Porque há líderes que lideram de forma diferente. O que é que, na tua opinião, deve ter um capitão de equipa e porquê é que tu foste capitão da equipa? Sim, isso foi eu no ano em que vi para o Académico, não fui logo capitão de equipa e depois lembro-me que foi através de sorteio dos colegas. Então foi um acaso quase. Foi sorteio, cada um votava e eu fui um dos escolhidos. Foi o Barry na altura e eu fiquei em segundo. Depois o Barry entretanto sai e eu assumo. Logo aí, pronto, foi uma escolha dos colegas. Dos colegas. Acho que o capitão de equipa tem que ser um exemplo, não é? Qualquer líder, seja no futebol, seja numa empresa qualquer, se for um exemplo para os outros que andam com ele, aquilo anda, não é? As coisas andam. No fundo acho que é isso, tens de ser um exemplo, tens que dar a cara pelo grupo quando as coisas, a gente costuma dizer em tom de brincadeira, não se pode ir só a casamentos, né? Também tem que se ir a funerais. E quando as coisas não estão bem, tens que aparecer, tens que dar a cara, tens que dar o exemplo, tens que puxar a malta para cima e isso faz muito parte da minha maneira de ser, tanto no futebol como fora eu sou assim. Por mais dificuldades que passo, por mais adversidades que a minha vida me coloque, eu vou sempre ultrapassá-las pela minha maneira de ser, que é positiva. Apesar de, se calhar, nos meus momentos a sós, quebrar um bocado, mas tento sempre ultrapassar e vou para a frente. O teu primeiro jogo, lembras-te mais ou menos em que dia foi ou em que altura foi? Em que ano, pelo menos? Jogo de futebol? Profissional? Profissional? Sim. Profissional foi talvez no Vitória de Setúbal B. Ok. Penso que foi num jogo contra o Olivais e Moscavide e acho que o Olivais e Moscavide sobe nesse jogo. Penso eu. Ok, ficou memorável nesse aspecto. E ao longo destes anos todos, enquanto jogador profissional, já vamos ao pica jogador antes de ser profissional, mas tu idealizas-se o final da carreira, João, porque nós, enquanto na nossa área, temos aquela ideia da magia da rádio, ou da televisão, ou da escrita, e do dia de termos de deixar de fazer isso. O jogador de futebol também se fala muito nisso. Como é que tu pensaste ou idealizaste o final da carreira? Foi algo que tu pensaste, que tu projetaste, ou não? Ou simplesmente deixas a vida correr? Não, eu projetei desde o início. Aliás, eu quando comecei a ser jogador de futebol, eu venho sou de uma altura diferente do que é que se passa hoje no futebol. Hoje qualquer miúdo tem empresários, tem outras ajudas. Eu venho do Alentejo, só eu e o Miguel Garcia, não sei se lembras do Miguel Garcia, jogou no Sporting. E que marcou um golo decisivo, em Altomar. É que fomos profissionais, tivemos mais tempo como profissionais, em ligas profissionais, sendo de Moura. E foi um bocadinho assim, eu fui treinar à experiência, por exemplo, ao Vitória de Setúbal nos Júniores. Tantas coisas foram-te acontecendo. Foram acontecendo, mas nunca foi uma opção eu ser jogador profissional. O que é que projetaste na altura? O que é que querias ser? Eu sempre quis ser professor de Educação Física, tanto que em paralelo agora faço isso. Tirei o curso de desporto, agora estou a terminar o mestrado em Ensino de Educação Física. Então nunca foi, claro, chegas a uma altura em que tu assumes, sou jogador, vou jogar, fazes o teu percurso, mas aquilo eu queria aquilo ao mesmo tempo. Pronto. Logo aí tu estás a preparar, certo. Inconscientemente estás-te a preparar, porque tu estás a construir um caminho, uma estrada ao lado. O futebol é uma coisa, mas tens de pensar na tua vida e eu sempre pensei, por isso é que a decisão de terminar para mim é natural. Temos aqui o estádio do Fontelo à nossa esquerda. Este estádio, tu olhando agora para ele como estás a fazê-lo, imaginavas na despedida, no último dia, enquanto jogador de futebol, teres este estádio cheio? Para um último aplauso, porque eu acredito que aquele broá dos adeptos deve ser decisivo. É como os artistas dizerem que precisam de palmas, não é? Sim, claro que sim.
era o final ideal. Era o dia ideal, né? Ter se calhar o estádio cheio, até com o estádio cheio e tu saís e ouvires as pessoas que gostam de ti, que te apoiaram ao longo do tempo. Mas eu também sou muito realista e as coisas acontecem, estamos numa altura em que a proximidade das pessoas também fica um bocado limitada, tudo isso. E a decisão foi nesta altura, não estava a jogar, acho que tive a homenagem que merecia ter, até porque nas redes sociais saiu aquela notícia, o Presidente fez questão de tirar uma foto comigo e tudo, até acho que foi um privilegiado porque muitos filhos da terra se calhar não tiveram, e eu tenho alguns exemplos disso como amigos e ex-colegas que não tiveram esse brindezinho, né? Esse presente de sair com dignidade do clube e... Há um deles que ainda não saiu e que te vai deixar uma mensagem, tenho aqui, que é o Fernando Ferreira. Olá Carlos, olá João, é um prazer enorme estar aqui e falar um pouco de ti. Tu mereces, irmão, sabes o quanto eu gosto de ti. A tua carreira foi uma carreira muito feita por aquilo que tu és como pessoa, muito trabalho, muita dedicação, e acho que é um reconhecimento por parte do Jornal do Centro aquilo que tu fizeste. Perguntar-te agora que estás a acabar a carreira, se tu continuas a preferir os carros antigos a carros novos, e espero que me respondas a isto na entrevista. Ora bem, eu pedi ao Fernando Ferreira, antes de mais, obrigado ao Fernando, que fizesse um vídeo para falar de ti e de lançar um dilema. Carros novos, explica-me isto. É uma private joke, que é uma piada privada. Isto é uma coisa muito nossa, então, mas eu não tenho problemas nenhum em dizer. Para já, agradecer o Fernando. O Fernando é família para mim. Nós somos compadres, eu sou padrinho de um dos filhos dele e criámos uma amizade muito grande, que já vem do último ano em Tondela, e nós jogámos 6 anos juntos. Somos amigos, estamos muito tempo juntos, como é óbvio. Vou muitas vezes à casa dele, ele vem à minha e pronto. Para além do futebol, temos essa amizade muito grande. Os carros novos e carros velhos. Como é óbvio, nós somos, para tu ver se chegas lá, nós somos os mais velhos, né? Sim. Éramos os mais velhos. Ok. E há os carros novos e os carros velhos. Certo. Né? Pronto. E a gente muitas vezes brincava agora com os carros, os elétricos e os antigos, os Mercedes, que era só mudar o óleo e aquilo vai. Sim, ok. Então a conversa era essa. Então queres responder? Continuas a preferir carros novos ou velhos? Epá, prefiro. O quê? Carros velhos ou os velhos? Os velhos. Está respondido, Fernando, obrigado. Prefiro os velhos. Ó João, agora tu vais, na publicação que o Académico fez, colocou que tu vais passar os valores e a mística do Académico aos mais novos. Que funções é que vais ter na estrutura, já sabes? As funções ainda não estão bem definidas. Foi uma conversa assim rápida, depois da decisão de deixar de jogar, mas agora vou fazer o estágio do nível 2 de treinador, no Sub-19, vou aproveitar para terminar isso. E depois pediram-me para ver como é que está a organização daquilo, dar melhores condições aos miúdos, ver o que é que falta, o que é que não falta. Miúdos, quando falo de miúdos, é mais dos Sub-19 que são os que pertencem à SAD. Já consegui fazer algumas coisas interessantes ali, só o facto de estar ali nota-se que é uma motivação para eles. Eu também passei por isso quando era da idade deles e gostava de ter uma presença de um jogador que tem um percurso como profissional e eles têm o sonho de lá chegar, por isso é positivo. Mas João, nestes 5 anos, e se for um assunto que te for difícil de falar, dizes-me já e passamos à frente, mas há aqui um momento muito difícil vivido a nível pessoal. Aliás, há dois. Há a partida do teu amor de vida e a da tua avó. Como é que o futebol, como é que, acontecendo o que te aconteceu em poucos meses de diferença, como é que tu conseguiste superar? Como é que o futebol te ajudou? Primeiro, eu acredito que não se supera a partida de duas pessoas tão especiais. Mas o futebol, tu focaste nessa altura no futebol. Como é que te ajudou? Deixa-me só correr. Eu não tenho problemas em falar disso.
Deixa-me só corrigir, Diz. foram 2 avós. Duas avós. Foi uma em janeiro e uma em fevereiro. Meu Deus. E pronto, e a Joana em dezembro. Ao futebol, lá está, eu sou muito positivo e as coisas aconteceram, passei por alguns momentos difíceis, como é óbvio, mas o futebol foi sempre onde eu me apoiei. E o grupo que nós tínhamos naquele ano foi um grupo que eu vou dizer, eu levo-os a todos para o resto da minha vida, porque foi ali que eu me apoiei, eles deram tudo por mim e eu também achei que não podia só receber naquela altura. E de certeza que as pessoas que partiram naquela altura, e depois eu fui jogar dia 29, a Joana faleceu dia 27 de dezembro. Eu lembro-me. Eu fui jogar ao Porto dia 29, não tinha treinado uma semana, eu na altura era o Pedro Duarte, o mister, e eu disse-lhe ao Pedro, tu não me tiras do jogo, eu vou jogar, eu não vou treinar, mas eu tenho que jogar, aconteça o que acontecer eu vou jogar. E ele, não te preocupes com isso, deixa de estar tranquilo, depois logo falamos, ó Pedro, só te peço isso, não me tires. E ele pôs-me no jogo e nós ganhámos. Nós ganhámos, o espírito, eu nunca, não há palavras que descreva isso. Foi amizade, foi compromisso, isso já havia já isso na equipa, mas naquele dia foi superação, foi tudo. Por isso eu digo, o futebol deu-me muita coisa e ajudou-me muito, e nestes momentos mais difíceis foi no futebol que eu fui buscar as forças e nos meus colegas. Sabes que um jornalista tem que manter a isenção, mas essas histórias deixam-me de facto tocado, porque o Mister Cajuda diz que tu conseguiste abstrair-te de tudo o que te acontecia fora das 4 linhas. Foi uma das coisas que ele me disse. Aliás, ele não sabia ainda do falecimento da Joana e por isso eu também não pus nos RMs que nós colocámos na rádio. É isso mesmo, tu conseguiste, dentro do possível, deixar à porta do Fontelo aquilo que tinha acontecido. Sim, tinha que ser assim, até porque quando falámos do capitão de equipa, eu achei que, como capitão de equipa, eu tinha que dar uma prova de superação, e também só ia só fui porque me sentia em condições de ir, porque se não tivesse em condições também era o primeiro a dizer, não consigo, não vou. Mas eu sentia que aquilo até podia, numa altura do campeonato difícil, em que estávamos ali a lutar, se calhar eu ir naquelas condições ia ser uma ajuda muito grande para o grupo e para o clube. E se calhar ia dar mais força até. E foi o que aconteceu. Assim, conseguimos sempre abstrair desses problemas. Não te vou dizer, enquanto estava dentro do campo não me lembrava de nada, né? Mas como é óbvio, quando saía a primeira coisa era pensar naquilo, e antes de chegar ao campo era a mesma coisa, mas o gosto pela profissão e o compromisso que tinha pelo clube e a responsabilidade que tinha fazia-me andar sempre. Mas são situações que mesmo assim é difícil de ultrapassar, não é? Ainda hoje. Sim, é difícil, o tempo encarrega-se de... Eu ia-te perguntar isso, se o tempo ajuda ou se traz mais saudade ainda? Cada pessoa lida de diferentes maneiras, mas as saudades aumentam ainda mais. Vamos ter sempre, mas o tempo encarrega-se de amenizar aquela dor, o sofrimento, porque ao fim e ao cabo nós também acabamos por sofrer com essas coisas. Mas o tempo sim, o tempo cura, o tempo dá-te tempo. Com que idade é que começaste a dar os primeiros toques na bola? Talvez com 8 anos, sim. 7, 8 anos, penso que foi por essa altura. E na altura definias-te já como defesa ou só querias era jogar? Não. E logo se via? Tenho uma história engraçada com um treinador meu, que era o Mr. Ventura, e muitas vezes ainda estou com ele, quando vou ao humor, e ele disse que queria ser como o Jorge Cadete, ou seja, queria ser ponta de lança. Ponta de lança, exato.
E ele, pá, não sei por que motivos, é que não me pôs a ponta de lança. O certo é que, passado uns anos, eu ainda fiz uns golos. Ok. Ainda fiz uns golinhos aqui já no Tondela e no Académico, e fui fazendo sempre uns golos durante... Até me puseram ali em Tondela a ponta de lança uma altura, mas pronto. A sério? Foi. Mas no desespero ou fixo mesmo? Não, a intenção era pôr-me. Muito bem. Pronto. Mas pronto, nós quando somos miúdos acho que devemos jogar a todas as posições, pelo menos experimentar. Certo. Experimentar todas as posições. Eu sou de acordo que isso aconteça, principalmente nos primeiros escalões logo. Mas pronto, depois fui ficando a defesa, joguei muitos anos a defesa de direito, depois fui um bocado ali polivalente na defesa, jogava a defesa de direito, central, acho que corri os lugares todos. E o que é que resta desse João para este João que temos hoje aqui diante de nós? Que espírito é que ainda trazes de criança? Eu sou brincalhão com aquelas pessoas que têm confiança, não é? Sim. Mas eu acho que o João dessa altura, para o João que temos hoje, não se modificam muito. Mesmo os acontecimentos, tudo aquilo que aconteceu na minha vida, não me alterou muito a maneira de ser. Pelo menos o feedback que eu tenho das pessoas que me conhecem daquela altura é esse. E isso é que me deixa orgulhoso, porque se tu consegues ter o mesmo caráter, a mesma personalidade, seres educado, seres humilde, são essas as principais características e que as pessoas falam, deixa-me orgulhoso, não é? Estamos mesmo no fim, João. Pergunto, que mensagem ou que ideia é que gostavas que o mundo do futebol lembrasse quando pensasse em João Pica, nascido em Moura, terminou a carreira no Académico? Esse será sempre aquela frase que vamos ler, mas que mensagem é que gostavas de deixar para o mundo do futebol numa altura em que deixas isto, a bola, em que deixas de testar a bola? A mensagem é que, para já, quero que as pessoas saibam que eu fui sempre fiel à profissão, nunca andei aqui, nunca passei por cima de ninguém para conseguir alcançar os meus objetivos, e que foi um prazer fazer parte deste lote tão grande de malta que tem ao longo dos anos andado no futebol, deixar o meu nome marcado. Não cheguei a um nível muito acima, mas as pessoas lembram-se de mim e tive a felicidade de jogar com muitos amigos meus, com colegas meus e que são amigos, conseguiram chegar a patamares elevados e que reconhecem aquilo que eu fiz, e treinadores também. Isso é o maior motivo de orgulho, e saio do futebol tranquilo e de cabeça levantada e feliz, ao fim e ao cabo feliz pelo reconhecimento que tem a minha carreira. E ficas na história por seres como és. Grande João. Obrigado por tudo. Um abraço.